vamos falar de um assunto que eu nunca havia falado antes, que é a respeito das minhas regas, tá? De como eu faço as regas das minhas suculentas, né? As regas depende muito de cada local da sua região, da sua cidade, tá? Depende muito, depende do tamanho do vaso, depende do tipo de vaso. Então você tem que conhecer bem o seu jardim, sua planta, sua suculenta. Então tem lugares que as pessoas falam para mim, a minha jardim eu coloco água uma vez por semana. A minha jardim eu coloco água 2 vezes por semana. A outra 3 vezes, a outra a cada 15 dias. Então depende muito da região. Uma região é mais úmida, outra região é mais seca. O vaso depende de onde o vaso está. De repente o vaso ele está num local de muito sol, então ele precisa de mais regas. De repente ele está num local que pega sombra, que está na sombra, então ele vai menos regas, né? Depende de muitas coisas. Então, eu posso falar para vocês como é feito cada rega de cada vaso que eu tenho aqui, né? Só que cada um tem um lugar, ele fica num lugar. Então, eu acredito que a única coisa que vai bater assim mais ou menos com vocês vai ser o vaso com os brotinhos. Por quê? Um vaso que eu faço só plantação de brotos, o broto ele depende de mais regas, ele precisa de mais regas. Então eu normalmente o vaso com brotos eu coloco no vaso mais raso e todos os dias eu faço uma rega. Não é aquela rega para encharcar, é uma rega com menos água, né? Menos água, mas todo dia eu vou estar regando. O broto ele tem uma necessidade maior de você ficar ali observando ele. Então todos os dias dá certo para mim. Eu acredito que com o broto você tem que fazer isso. Você todo dia tá ali, rega um pouquinho, todo dia. Porque se eu falar para você, rega, encharca o vaso uma vez por semana e pronto. Não dá para falar isso. Por quê? Depende da sua região. Se for uma região que é muito úmida, pode ser que vai melar os brotos. Não todos, mas alguns. Porque normalmente quando a gente faz um vaso com brotos, a gente não põe só uma espécie, não é verdade? A gente põe várias espécies. Então tem espécies querem mais água, a outra menos. Então, por isso que eu prefiro fazer todos os dias um pouquinho ali, umedecer um pouco, tá? Então, depende muito. As avórtias. Os vasos com avórtias, elas necessitam assim, de menos água, porque são plantas mais de sombra, bastante luminosidade, mas plantas mais de sombra, né? Eu tenho essa espécie de avórtia aqui, então ela é uma planta que ela gosta mesmo de sombra. Quando eu coloco ela no sol, o que bate assim, umas 4 horinhas de sol, ela não gosta muito não. Pelo menos aqui comigo, ela tende a ficar fechadinha e queimar essas pontinhas, né? Então eu prefiro deixar ela na sombra, né? Vejam aqui como que ela está, tá vendo? Tem bastante brotinho saindo, está enorme, está bonita, está bem suculenta. Essa planta eu deixo ela na sombra, tá, gente? Eu tenho uma que eu deixo no sol, mas ela não fica legal, ela começa a fechar e ela queima todas essas pontinhas. E essa planta, a beleza dela, dessa suculenta, são os fiozinhos, né? Então, eu gosto dela assim na sombra, tá? Aqui eu tenho essa jade. Tá, peraí, deixa eu voltar nessa, né? Porque a rega, o que eu faço?
eu uso esse regador, que é de bico fino, tá? Por que eu gosto desse de bico fino? Porque ele não vai aqui em cima. Se bem que eu não tenho nenhum problema de molhar aqui em cima, tá? Eu não gosto de molhar aqui, ó. Por exemplo, Savotia, jogar água aqui no meio. Não façam isso, porque acaba apodrecendo sua suculenta, tá? Então, essas suculentas que são fechadinhas assim, ó, nunca jogue água aqui em cima, porque elas vão apodrecer, vão melar mesmo, você vai perder sua planta, tá? Então, eu costumo de vir aqui, ó, com bico fino e ir direto aqui, ó. Tá vendo? E jogo a água, tá? Essa é a rega que eu faço nesse vaso. Nesse daqui, da Jade, a Jade não tem nenhum problema de molhar ela aqui por cima. Eu não vou fazer isso porque vai molhar tudo. Eu não tô no jardim lá fora, né? Porque lá fora faz muito barulho. Mas eu costumo, a Jade eu deixo na chuva, deixo no tempo, tá? E isso vai ser assunto para um outro vídeo de como eu deixo minhas suculentas ao tempo, tá? Então aqui a Jade, quando ela tá lá fora, se ela estivesse lá fora, eu ia dar uma boa lavada aqui nas folhas, porque ela tem folhas bonitas, carnudas, né? Então eu ia já aproveitar e dar uma boa lavada nela. Tá cheia de pó, olha só como que tá o substrato dela, tá bem seco. Aqui eu tô precisando trocar, né? Tirar ela desse vaso, porque ela já não comporta mais nesse vaso, está pequeno para ela. Mas como eu tenho um futuro para ela diferente, ela não vai ser o tamanho certo, eu vou fazer dela um bonsai, então ela vai ficar bem pequenininha. Eu vou cortar ela e deixar ela pequenininha, né? Então isso aqui é assunto para outro vídeo. O que eu faço para regar? Coloco água aqui, ó, no pezinho. Tá dentro de casa, né? Tá aqui. Então vou colocar água aqui, ó. O substrato vai chupar, chupou, pronto, tá? Tava bem seco o substrato. Essa planta aqui, esse vaso, ele fica dentro de casa na escada, né? Na escada da minha casa, ele fica aqui dentro. Então, eu coloco água uma vez por semana. Por quê? Tá dentro de casa. Então, uma vez por semana, ó, hoje foi o dia que eu coloquei. Tá bom, vocês viram o tanto de água que eu coloquei? Pelo tamanho do vaso, eu coloquei pouca água porque também ele tá dentro de casa. Se ele estivesse do lado de fora tomando sol, eu iria colocar água até sair embaixo a água. E aí eu ia regar esse vaso um dia sim, um dia não, dependendo do substrato. O dia, quando tá no verão, eu rego todos os dias, todos os dias. A Jade é uma planta que quando ela está no sol, ela pede bem água. Então, você pode regar todos os dias, deixar no tempo. Ela ama, adora, fica linda, tá? Então, sem medo. Essa daqui é uma outra espécie de jade, tá? É uma jade mais pro lado pendente, né? Ela tende a pender, vejam só, tá? Ela está pendente. Então, aqui são folhinhas que às vezes esbarram, ó. Aqui, ó, tem uma pendurada aqui, vai esbarrando, aí eu jogo aqui dentro, então tem bastante brotinho. Então, é uma jade diferente, ela é pendente. Essa jade, ela tá nesse cachepô, né? Então, o que eu faço? Eu coloco água, né? Ela fica dentro de casa, ela fica nesse local aqui que eu estou. Então, bate bastante luminosidade. É um local bem agradável. No verão é bem assim, bem quente aqui, né? Bem abafado. Já no inverno fica um clima gostoso. Então eu coloco água no inverno uma vez por semana. No inverno, quando tá aquele inverno que tá bem frio, que tá, sabe, frio mesmo, tá bem úmido. Então eu coloco água uma vez por semana. Na dúvida, se você tiver dúvida, conheça o seu vaso, dê uma olhada no substrato, solte a terra, coloque o dedo, veja se está precisando de água. Às vezes
substrato está seco em cima, mas dentro está molhado. Então, por isso que eu digo, conheça a sua planta, conheça o seu jardim. De repente, uma planta dessa, ela tem isso aqui, ó, essa altura das raízes. Se ela é uma planta que tem uma raiz mais longa, então você tem que colocar mais água para que ela chegue, para que essa água chegue até o final das raízes. Entendeu? Então são várias dicas. Então, por mais que eu queira passar para vocês como que eu faço as minhas regas, vocês precisam conhecer seu jardim, seu vaso, sua planta, cada uma delas, tá? O jeito que vocês plantaram, tá? O jeito que foi feita a planta, o vaso. Esse vaso é um vaso de plástico que está aqui dentro. Aqui tem um cachepô do lado de fora. Então, olha só, aqui tem um vaso e aqui é um cachepô. A água que eu coloquei aqui vai cair aqui dentro. Eu tenho que tirar essa água, tá? Apesar que eu coloquei pouca água, não vai ter tanto. Mas se eu colocar mais para encharcar para ir para dentro, sobrar no cachepô, tem que tirar a água do cachepô, tá, gente? Agora, eu vou falar a respeito dessas equivérias, né? A gente já falou as equivérias. Olhem só. Elas estão numa jardineira um pouco maior, né? São plantas adultas, né? São plantas mais resistentes. Então, esse vaso aqui, ela fica do lado de fora. Só que ela fica do lado de fora, mas ela não pega chuva, tá? Se ela pegasse chuva, nos dias que eu vi assim, que hoje vai chover, então não me preocuparia com a rega dela, né? Deixo ela lá à vontade, eu tenho suculentas que ficam na chuva, não me preocupo. Ah, reguei ontem, choveu hoje, mas elas ficam no tempo, pega sol, chuva, não preciso me preocupar. Mas isso é uma questão para um outro vídeo que eu vou fazer sobre as suculentas no tempo, tá? Voltando a essas, elas estão aqui nessa jardineira, né? Já são plantas bem adultas, né? Então eu tenho aqui, todas essas aqui são polidônios, né? Essa daqui é uma Perle Vononberg e tenho aqui uma Black Prince, tá? Ela tá aqui no cantinho, espremida, né? Tá bem espremidinha, mas é um vaso que tá bonito. Como que eu faço a rega dessas equivérias? Eu faço 2 vezes por semana, dependendo do clima. Olha só, agora tá bem seco o substrato, ó. Tá bem seco. O clima hoje tá um pouco assim, chove, para, né? Tá um clima agradável, mas está um clima seco, tá? Tá chovendo, mas está um clima seco. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Às vezes o tempo engana muito. Não tá chovendo, tá chovendo, tá legal. As plantas que estão na chuva, beleza. Mas essas que não estão, tem que ficar de olho, porque é quando você precisa ter cuidado. Porque o tempo engana muita gente. A gente coloca água, mas o tempo tá chovendo, aí a gente não põe. É onde elas sofrem, porque tá um clima seco, né? Aqui o substrato tá seco. Eu pego aqui, ó, na folhinha da Perle Vononberg, eu tô sentindo ela meia mole, a folhinha de baixo, tô sentindo que ela tá mole. Então ela tá precisando de rega, tá, gente? Tá precisando ser molhada. Então eu venho com o meu regador aqui, ó, de bico, tá? Eu não gosto de molhar as equivérias também no meio, mas se ela estivesse no tempo, gente, elas iam cair água de todo jeito, certo? Então, quando elas estão no tempo, ela cai água no meio e elas vão bem, se viram. Mas isso, como eu já disse, é uma questão para um outro vídeo, que eu vou explicar direitinho para vocês o que acontece, tá? Então, aqui, ó, vocês viram, né, a quantidade de água que eu coloquei. Coloquei água, fiz a rega, não coloquei muito, por conta do clima, tá meio assim,
chove, mas tá meio seco, então eu coloquei para umedecer um pouquinho. Nada. Desculpe, o meu papagaio tá falando oi, né? Mas depois, no final, eu tiro uma foto deles e vou postar para vocês, tá? O meu bichinho lindo que adora dar um oi para vocês. Muita gente tem gato, cachorro, né? Então eu tenho um papagaio. Vamos lá, voltando. Aqui eu tenho a Black Jean, né? Tenho essa Black Jean que é linda, é uma suculenta que eu amo, boa para estar dentro de casa, né? Lógico que em local com bastante luminosidade e ela vai muito bem. Quando é colocada no sol ela fica mais escurinha, né? Eu gosto dela mais verde, tá? Eu acho que ela fica mais gordinha, mais saudável. Quando eu coloco no sol, ela tende a ficar mais sequinha, fica escura, né? Fica bem escura. Eu não gosto dela escura, eu gosto dela verdinha, tá? Essa daqui também, como que eu faço? A rega. Coloco a água por aqui. Ela é uma suculenta que não gosta de ficar úmida, ela não gosta assim, que fica encharcada. Ela gosta do substrato um pouco mais seco, tá, gente? Mas, lógico, tá muito seco o substrato. Eu venho aqui, faço uma rega. Como ela fica dentro de casa, essa daqui eu faço uma vez por semana. E se o tempo tiver úmido, eu faço a cada 2 semanas, tá? Porque essa suculenta, ela não gosta muito de água, tá bom? Todas as plantas gostam de água, né? Mas algumas têm que ter uma quantidade aí com calma, né? Tem que ter cuidado. Essas uérnias, as uérnias aqui, tem 2 tipos de uérnias, né? Elas estão num vaso pequeno, um vaso pequeno. O vaso pequeno é sempre assim, na hora que você coloca água, tende rapidinho secar, porque vai pouca água, vai menos água. Então, vaso pequeno é uma regra já certa. Vaso pequeno, pouca água, seca mais rápido. Isso é uma regra já básica, tá? Então, assim, como é uma uérnia, se você encharcar demais, vai melar. Então, aqui, eu falo que não tem como encharcar. Eu coloco a rega dele, eu faço como? Tá seco o substrato, eu faço a rega, ó, tá úmido, tá um pouco úmido. Então, não vou fazer a rega, não vou fazer a rega. Eu só faço a rega desse vaso quando está totalmente seco. Aí eu vou lá e coloco água e aí eu não tenho problema de errar, tá? Não tenho problema de errar. Esse é um basicão, né? Vaso com broto, é aquilo que eu falei no início. Sempre eu venho aqui com o meu, pode ser o meu regador aqui, né? E aí eu faço uma reguinha assim por cima, jogo uma aguinha, pronto. Não vou jogar muito porque eu já tinha jogado. Joga todo dia, eu venho, jogo um pouquinho de água, todos os dias, porque o broto, se ele molhar demais, ele mela. E vaso com brotinho, aquilo que eu já tinha falado, a gente não coloca só uma espécie, a gente coloca várias, né? A gente aproveita o vaso para fazer vários brotinhos de várias espécies, porque a gente fica mexendo, né, gente, o tempo todo nas plantinhas, aí cai as folhinhas. Sempre tem um vaso que você vai jogando as folhinhas lá para fazer os brotos. Então, tem várias plantas aqui. Então, é aquilo que eu disse. Eu prefiro colocar todos os dias um pouquinho do que fazer aquela regra de encharcar e deixar uma semana. Se eu fizer isso no vaso de broto, eu vou perder os brotos, né? Aqui, ó, eu tenho um vaso que deu certo. Tá todos aqui, não tem nada nenhum podre, tá tudo bonitinho, tá? E aí eu tenho folhinha, ó, tá cheia, tá saindo raiz. Aí vai caindo folhinha, eu vou colocando aqui, né? Onde tem essa folhinha que eu coloquei, eu procuro não molhar, tá? Não molho ela para não perder, para não apodrecer. Então eu jogo, faço a minha rega e aqui eu não molho porque eu sei que tem uma folhinha aqui que não precisa de um cuidado maior. Tem isso também. Gente, hoje a gente falou sobre regras, né? De como eu faço as regras. Então é isso, lembrando que cada um tem que conhecer seu vaso, tem que conhecer sua planta,
tá? Sua região. Na dúvida, mexa o substrato, coloque o substrato, conheça o seu substrato, se está seco, se está molhado. Na dúvida, faça isso. Use a ponta do seu dedo para conhecer, tá? Então, depende da profundidade das raízes, tudo isso. Gente, hoje a gente falou a respeito das regras. Se vocês gostaram do vídeo, fiquem à vontade para compartilhar, para curtir, dar aquele super like, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu comentário, se vocês tiverem alguma dúvida de vídeos que vocês queiram que eu fale. Alguma coisa que vocês não gostaram, deixem nos comentários também, tá? A gente vai procurar melhorar cada dia, tá bom? Muito obrigada a participação de todos. Um bom final de semana para todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.